Dominando a mentalidade de nada me abala, todo pequeno comentário, todo pequeno contratempo, se tudo isso entra sob sua pele, você está entregando seu poder. A verdade é, as pessoas mais inabaláveis não têm menos problemas, elas apenas dominaram como reagem. Imagine caminhar pela vida sem se abalar, sem mais pensamentos excessivos, sem mais explosões emocionais, apenas controle total. Neste vídeo, vou te ensinar como treinar sua mente para agir como se nada te incomodasse, para que você pare de se sentir preso pelas suas emoções e comece a controlá-las. Porque, uma vez que você domina essa habilidade, nada, nem ninguém, jamais terá controle sobre você novamente. A mentalidade de nada me abala. A vida é cheia de ruídos, opiniões das pessoas, frustrações diárias, contratempos inesperados. O mundo é implacável em sua capacidade de jogar distrações, críticas, obstáculos no seu caminho. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira força vem de dominar a arte da indiferença? Imagine caminhar por uma tempestade sem hesitar, sem perder a compostura. Isso é o que significa agir como se nada te incomodasse. A chave, aprender a separar suas emoções das circunstâncias externas. Quando você permite que eventos externos controlem seu humor, você se torna uma marionete de forças fora do seu controle. Mas, quando você treina sua mente para permanecer impassível, você se torna o mestre do seu destino. O mundo respeita aqueles que permanecem calmos no caos, que não desmoronam sob pressão. Quando você incorpora essa mentalidade, você comanda a autoridade sem dizer uma palavra. Você se move pela vida com poder, com presença, com uma confiança inabalável. Pense nas pessoas mais influentes da história. Elas não eram aquelas que reagiam impulsivamente a cada desfeita, cada crítica. Em vez disso, elas se moviam com um ar de controle, como se soubessem algo que o resto do mundo não sabia. Sua força não estava na habilidade de discutir ou revidar, mas na capacidade de permanecerem intocadas. Essa é a verdadeira força da indiferença. Considere a filosofia encontrada na literatura de autodomínio e sucesso. A lição mais poderosa é que o pensamento precede a ação. O que você pensa, você se torna. Se você reage emocionalmente ao mundo constantemente, você entrega seu poder. Mas se você cultiva uma mentalidade inabalável, o mundo se curva à sua vontade. Aqueles que alcançam grandes coisas na vida entendem esse princípio. Controle a mente e você controla sua realidade. Imagine um cenário onde alguém te insulta em público. A resposta natural para a maioria é raiva, retaliação ou autodefesa. Mas, o que acontece quando você apenas sorri e vai embora? Você rouba o poder do instigador. Eles esperavam uma reação, e quando não a recebem, ficam desestabilizados. Você, por outro lado, sai mais forte, intocado, invicto. Isso é a dominância silenciosa que poucos entendem, mas todos admiram. O mesmo se aplica a falhas e contratempos. Quando enfrentam rejeição ou derrota, a maioria das pessoas deixa suas emoções tomarem conta. Elas se afogam em frustração, perdendo dias, semanas, até anos, lamentando o que deu errado. Mas aqueles que entendem o poder da indiferença, veem a falha como nada mais que dados, uma experiência de aprendizado, um ajuste, um degrau. Eles não internalizam a falha, eles observam, adaptam, seguem em frente. Como você cultiva esse nível de controle? Começa com treinar sua mente diariamente. Pratique o hábito de pausar antes de reagir. Pergunte a si mesmo: essa situação realmente afeta meus objetivos de longo prazo? Minha reação é necessária? Ou estou entregando meu poder? Ao escolher consistentemente a não reação, você constrói uma armadura que te protege das trivialidades da vida. Outro elemento crucial é a visualização. Veja-se como alguém que se move pela vida sem se afetar. Imagine uma versão de si mesmo que não recua diante de insultos, que não desmorona sob pressão. Quando você reforça essa imagem na sua mente, ela se torna sua realidade. A mente é poderosa, e o que você visualiza repetidamente, você se torna. Deixe as pessoas se perguntarem por que você não está abalado. Deixe-as questionarem como você permanece composto. Por quê? Quando você mostra que nada te incomoda,
Você controla o jogo. Você se torna um enigma, alguém que as pessoas admiram, mas nunca conseguem decifrar completamente. Nesse mistério está sua força. Verdadeira força não é sobre dominação ou agressão. É sobre presença. Uma presença tão forte que não precisa se provar. Uma presença que comanda respeito pelo silêncio, por um estado de espírito inabalável. Domine isso, e você domina a vida. Permaneça inabalável. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não reagem impulsivamente. Não deixam as emoções ditarem suas ações. Elas pausam, avaliam, respondem com intenção. Isso não é porque lhes faltam emoções, mas porque elas as dominaram. Desapego emocional não é sobre suprimir sentimentos, é sobre controlá-los. Imagine isso. Você está em uma discussão acalorada. A outra pessoa está tentando te provocar. Você reage, deixa as palavras dela controlarem suas emoções, ou sorri, intocado, sabendo que as palavras dela não têm peso, a menos que você lhes dê poder. Desapego emocional é sobre recusar entregar sua paz a forças externas. É sobre entender que seu mundo interior é sagrado, intocável. Quando você adota essa abordagem, o estresse diminui, a clareza aumenta, os desafios da vida se tornam meros quebra-cabeças a resolver, não batalhas a lutar. Pense no princípio de que os pensamentos moldam a realidade. O que você foca, você atrai. Quando você permite que eventos externos controlem seu estado de espírito, você se torna escravo das circunstâncias. Mas quando você toma controle dos seus pensamentos e emoções, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. Considere a história de um homem que perdeu tudo. Seu negócio colapsou, seus investimentos desmoronaram, ele ficou sem nada. A maioria se afogaria em desespero. Mas ele não. Em vez disso, ele viu a falha como uma lição, não uma tragédia. Ele entendeu que sua mente era seu maior ativo, e nenhuma perda externa poderia tirar isso dele. Com essa mentalidade, ele reconstruiu tudo, mais forte do que antes. Esse é o poder do desapego. Quando você para de se identificar com falhas ou contratempos, você se liberta para superá-los. Uma grande razão pela qual as pessoas falham em alcançar seus objetivos é a turbulência emocional. Elas deixam o medo, a dúvida, a frustração controlá-las. Começam com ambição, mas desistem no momento em que surgem desafios. Mas aqueles que dominam o desapego entendem que emoções são apenas sensações passageiras. Eles não permitem que sentimentos temporários descarrilhem objetivos de longo prazo. Eles persistem porque treinaram suas mentes para ver obstáculos como degraus, não como barreiras. Treinar-se para ser emocionalmente desapegado não significa se tornar frio ou indiferente. Significa que você não permite mais que forças externas controlem seu estado interno. Você pode experimentar alegria, tristeza, excitação, mas permanece no controle. Suas emoções te servem, não o contrário, para desenvolver essa mentalidade. Pratique dar um passo atrás em situações emocionalmente carregadas. Da próxima vez que alguém te insultar, pause. Em vez de reagir, observe seus sentimentos. Pergunte a si mesmo: isso afeta minha vida de maneira significativa? Na maioria das vezes, a resposta é não. Ao escolher não reagir, você tira o poder dele sobre você. O desapego também vem de ter um propósito claro. Quando você tem uma visão forte, pequenas distrações não te abalam mais. Seu foco se torna inquebrável, porque você entende que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em coisas que não te servem. O mundo pertence àqueles que dominam a si mesmos. Quanto mais você cultiva o controle emocional, mais imparável você se torna. Enquanto outros entram em pânico, você permanece calmo. Enquanto outros reagem, você responde. E ao fazer isso, você ganha uma vantagem que poucos terão. Verdadeira força não é sobre dominação física ou exibições barulhentas de poder. É sobre ter uma presença inabalável, uma que comanda respeito sem exigi-lo. Quando você domina a arte do desapego emocional, você não apenas navega pela vida, você a controla. 3. Indiferença consciente é um superpoder. Estamos condicionados a acreditar que devemos nos importar com tudo,
As opiniões das pessoas, sua validação, seus julgamentos. A sociedade nos ensina que nosso valor é medido pelo quanto investimos nos pensamentos e expectativas dos outros, mas a verdadeira liberdade vem quando você percebe que a maioria das coisas simplesmente não importa. Da próxima vez que você se pegar pensando demais, pergunte: isso vai importar em 5 anos? Se não, deixe ir. A maioria do que nos preocupa, críticas, contratempos temporários, constrangimentos passageiros, se torna insignificante com o tempo. Ainda assim, permitimos que consumam nossos pensamentos, controlem nossas emoções, guiem nossas ações. É por isso que dominar a indiferença é a chave para recuperar seu poder. Indiferença não significa apatia, significa priorização, significa reconhecer que sua energia é finita e escolher investi-la no que realmente merece seu foco. Nem toda batalha vale a pena lutar, nem toda opinião vale a pena considerar. Quando você para de reagir a cada pequeno inconveniente, você retoma o controle. Você muda de ser emocionalmente reativo para ser estrategicamente responsivo. E essa mudança, ela muda tudo. Pense nas pessoas que você mais admira. Elas não são as que buscam desesperadamente aprovação ou reagem emocionalmente a cada desafio. São as que permanecem firmes, inabaladas pelo barulho do mundo. Elas sabem quem são e, por causa disso, não podem ser facilmente manipuladas ou influenciadas. Quando você adota essa mentalidade, algo notável acontece. As pessoas começam a te respeitar mais, não porque você busca a validação delas, mas porque elas veem você como alguém que não pode ser movido. Em um mundo onde a maioria está desesperada para se encaixar, para ser gostada, para se conformar, aquele que permanece firme em seu próprio valor tem o verdadeiro poder. Considere um cenário onde alguém te critica injustamente. Os de mente fraca reagem imediatamente, defendendo-se, explicando demais, retaliando. Os fortes, no entanto, permanecem calmos. Eles entendem que palavras só têm poder se eles permitirem. Ao não reagir, eles mantêm o controle, não apenas da situação, mas de si mesmos. E esse autorrespeito, ele comanda mais respeito do que qualquer explosão jamais poderia. O mesmo princípio se aplica ao sucesso. Aqueles que alcançam grandeza não são os que desperdiçam energia em preocupações triviais. Eles são focados como laser em seus objetivos, recusando-se a serem distraídos por dramas mesquinhos ou julgamentos externos. Eles operam com clareza, sabendo que cada momento gasto preocupando-se com coisas irrelevantes é um momento roubado do seu progresso. Como você cultiva esse nível de indiferença? Comece avaliando suas reações. Da próxima vez que sentir raiva, frustração, ansiedade surgindo por algo pequeno, pause, pergunte a si mesmo: isso vale minha energia? Na maioria das vezes, a resposta será não. Treine-se para deixar ir o que não te serve. Outra prática poderosa é definir prioridades claras. Defina o que realmente importa na sua vida, seu propósito, seu crescimento, sua paz de espírito. Quando você tem uma base sólida de alto valor, as opiniões e julgamentos dos outros perdem o controle sobre você. Você se torna intocável, não porque não se importa com nada, mas porque se importa profundamente com as coisas certas. Esse é o segredo que a maioria nunca percebe. O verdadeiro poder não está em buscar aprovação, mas em ser imune à rejeição. É encontrado na capacidade de se afastar do que te drena, de superar conflitos mesquinhos, de permanecer focado em um mundo cheio de distrações. No final, não se trata de se importar menos. Trata-se de se importar sabiamente. Trata-se de escolher onde direcionar sua energia e se recusar a desperdiçá-la no que não merece sua atenção. Porque, quando você domina a arte da indiferença, você não apenas sobrevive, você prospera. Em um mundo onde todos estão excessivamente preocupados em agradar os outros, aquele que permanece firme em seu próprio valor sempre se elevará acima do resto. 4. Pare de buscar aprovação. Buscar aprovação é uma armadilha. Coloca sua felicidade nas mãos dos outros, tornando você dependente da validação deles. A realidade, a opinião de ninguém sobre você deveria superar a sua própria. No momento em que você dá a outra pessoa o poder de definir seu valor,
você perde o controle sobre sua própria vida. Verdadeira confiança não é dada, é construída por meio da autossuficiência, por saber que você não precisa da permissão de ninguém para ser você mesmo. Pense nas pessoas mais magnéticas que você já conheceu, elas não imploram por aprovação, não se diminuem para se encaixar, elas assumem quem são, com falhas e tudo, e é isso que as torna poderosas. O poder delas está em seu senso inabalável de si mesmas. Enquanto outros buscam validação, elas trilham seu próprio caminho, sem se desculpar, com propósito. A necessidade de aprovação está enraizada no medo. Medo da rejeição, medo do julgamento, medo de estar sozinho. Mas aqui está a verdade. Quanto mais você busca aprovação, mais você entrega seu poder, você se torna prisioneiro das expectativas, moldando e distorcendo a si mesmo para se encaixar em moldes desenhados por outros, e ao fazer isso, você se trai. A liberdade vem quando você libera a necessidade de ser gostado por todos. É uma ilusão pensar que a aprovação universal é até possível. Não importa o que você faça, alguém sempre terá algo a dizer. Alguns te admirarão, outros te criticarão, muitos não vão se importar. Então, por que desperdiçar energia tentando agradar a todos? Considere as pessoas que mudam o mundo, líderes inovadores, criadores. Eles não estão preocupados em se encaixar. São movidos por visão, por propósito, pelo fogo dentro deles. Enfrentam críticas, mas permanecem intocados. Sua confiança é construída em algo muito mais forte que a opinião pública. É construída na autoconfiança, e isso os torna imparáveis. Se você quer se libertar da armadilha da aprovação, comece perguntando a si mesmo de quem a opinião realmente importa. Na maioria das vezes, as vozes mais altas vêm daqueles que não caminham seu caminho, que não entendem sua jornada. As palavras deles não têm peso real, a menos que você permita. Outro passo crucial é aprender a se validar. Reconheça seu próprio progresso, celebre suas vitórias, grandes ou pequenas. Quando você começa a reconhecer seu próprio valor, a aprovação externa se torna irrelevante. Você não precisa mais de aplausos para se sentir digno. Você simplesmente sabe que é. Desapegar da validação não significa se tornar arrogante ou desdenhoso. Significa permanecer firme em quem você é. Significa respeitar suas próprias decisões, sua própria jornada. E se recusar a deixar os outros ditarem seu caminho, significa entender que seu valor não é algo a ser negociado ou debatido. O momento em que você para de buscar validação é o momento em que você começa a viver livremente. Você não filtra mais suas palavras, suas ações, seus sonhos pelas lentes das expectativas dos outros. Você se move pela vida com autenticidade, com ousadia, com um senso de propósito que não pode ser abalado. Nem todos vão te entender, nem todos vão te apoiar. E tudo bem, aqueles que importam vão te respeitar, não porque você busca a aprovação deles, mas porque você não precisa dela. Então, escolha a si mesmo, permaneça firme em suas crenças, em seus valores, em sua visão, deixe de lado a necessidade de validação externa e abrace o poder da autoaceitação, porque, uma vez que você faz isso, você se torna intocável, não porque tem a aprovação de todos, mas porque você não precisa mais dela. 5. Lide com críticas. Críticas são inevitáveis, mas como você lida com elas define sua força. A maioria das pessoas desmorona ao primeiro sinal de desaprovação. Elas levam cada comentário a sério, permitindo que moldem sua identidade, guiem suas ações, enfraqueçam sua determinação. Mas por quê? Crítica é nada mais que palavras, opiniões, perspectivas, muitas vezes vindas de pessoas que nem entendem sua jornada. A realidade é que a crítica só tem o poder que você dá a ela. Quando você reage emocionalmente, você a deixa te controlar. Quando você a filtra pela lógica, você permanece no controle. As pessoas mais fortes não deixam a crítica abalá-las, elas a avaliam com uma mente clara, pegam o que é útil, descartam o resto, sem emoção desnecessária, sem reação exagerada, apenas atenção seletiva ao que realmente importa. A lição-chave: filtre a crítica pela lógica, não pela emoção. Guarde o que te serve,
Ignore o que não serve e nunca deixe a opinião de alguém perturbar sua paz. Há dois tipos de crítica, construtiva e destrutiva. A crítica construtiva é valiosa, ela te ajuda a melhorar, vem de pessoas com experiência, conhecimento e um desejo genuíno de te ver crescer. Esse é o tipo de feedback que você deve acolher. A crítica destrutiva, no entanto, é projetada para te derrubar. Muitas vezes vem de ciúmes, insegurança ou falta de entendimento. Essas opiniões são irrelevantes, a menos que você cometa o erro de internalizá-las. Imagine um escultor trabalhando em uma obra-prima. Enquanto ele esculpe, pessoas param para observar, algumas admiram seu trabalho, algumas oferecem sugestões úteis, outras zombam de seus esforços. O escultor abandona sua visão por causa de algumas vozes negativas. Não, ele continua, guiado por sua visão interna, filtrando o ruído. É assim que você deve abordar a crítica. Quando alguém te critica, pergunte a si mesmo: essa pessoa tem a experiência ou credibilidade para me julgar? Se sim, considere suas palavras. Se não, siga em frente. Nem todas as vozes merecem sua atenção. A maioria das críticas vem de pessoas que nunca fizeram o que você está fazendo. Suas palavras são reflexos de suas próprias limitações, não das suas. A crítica é um teste de resiliência emocional. Indivíduos de mente fraca reagem impulsivamente, ficam na defensiva, discutem ou se retraem em dúvida. Os fortes permanecem impassíveis, reconhecem a crítica, processam, mas nunca a deixam perturbar sua paz interior. Quando você responde à crítica com uma indiferença calma, você mostra ao mundo que sua confiança é inabalável. Considere as grandes mentes da história, visionários, criadores, líderes. Cada um deles enfrentou críticas implacáveis. Suas ideias foram questionadas, suas decisões duvidadas. Ainda assim, seguiram em frente, recusando deixar o barulho externo detê-los. Sua habilidade de permanecer firme diante da dúvida é o que os destacou. Eles entendiam que a crítica é muitas vezes o preço do progresso. Se você quer desenvolver essa mentalidade, pratique o desapego. Da próxima vez que alguém te criticar, pause. Não reaja imediatamente. Em vez disso, analise. Há valor nas palavras deles. Se sim, aprenda com isso. Se não, descarte. Quando você domina esse hábito, você se liberta do fardo emocional de buscar aprovação. Outra abordagem poderosa é a autoconfiança. Quando você realmente acredita no seu caminho, as opiniões externas perdem o controle sobre você. A confiança vem de dentro, não da aprovação ou desaprovação dos outros. No momento em que você percebe isso, você se torna imune a críticas superficiais. O mundo sempre terá algo a dizer. Alguns vão te elogiar, outros vão duvidar de você, mas no final, a única opinião que realmente importa é a sua. Verdadeira força está na habilidade de ouvir a crítica, avaliá-la racionalmente e seguir em frente sem perder o foco. Então, da próxima vez que alguém te criticar, lembre-se, é apenas ruído. Aprenda com isso se necessário, mas nunca deixe que te defina. As pessoas mais fortes não temem a crítica, elas a usam sabiamente ou a ignoram completamente. 6. Mantenha a compostura sob pressão. A pressão expõe as pessoas, algumas quebram, algumas desistem, mas os fortes, eles permanecem inabalados. Por quê? Porque eles preparam suas mentes antes que a tempestade chegue. Eles entendem que a pressão não é uma anomalia, é uma certeza. E quando você espera desafios, você para de ser surpreendido por eles. O segredo é desapegar da necessidade de controle. Entenda isso, nem tudo sairá conforme o planejado. Pessoas vão te decepcionar, obstáculos aparecerão, contratempos inesperados virão. Mas você não reage emocionalmente. Você responde com estratégia, com cálculo calmo. A maioria das pessoas desmorona sob pressão porque resiste à realidade. Elas esperam que tudo seja tranquilo, previsível, ao seu alcance, e quando a vida prova o contrário, entram em pânico, reclamam, congelam. Mas aqueles que treinam a si mesmos para abraçar a incerteza, eles se adaptam, eles se movem com o caos, não contra ele. Pense em um guerreiro experiente.
Ele não entra em batalha esperando uma luta fácil, ele espera resistência, emboscadas, ameaças imprevistas, ainda assim permanece composto. Por quê? Porque ele já aceitou a realidade do conflito. Ele não desperdiça energia desejando facilidade, em vez disso, foca na execução. Você deve adotar a mesma mentalidade. O mundo vai te testar, ele vai jogar estresse, falhas, dúvidas no seu caminho, mas se você treinou a si mesmo para ser composto sob pressão, nada vai te abalar. Enquanto outros se atrapalham em pânico, você se moverá com precisão, você não reagirá, você responderá. Há poder em dominar o controle, não sobre eventos externos, mas sobre si mesmo. Quando você não precisa mais que as coisas saiam perfeitamente, você se torna imparável. Quando você entende que a pressão é inevitável, você para de temê-la, em vez disso, você a vê pelo que realmente é, uma oportunidade para refinar sua compostura. Pense nos maiores líderes, os indivíduos mais inabaláveis, eles não hesitam no caos, não desmoronam quando as coisas dão errado. Em vez disso, eles exudem calma, certeza, controle. É isso que os faz se destacar. As pessoas olham para eles e se perguntam como nada os afeta, como eles permanecem tão compostos enquanto outros desmoronam. É porque eles treinaram suas mentes para esperar dificuldades. Eles ensaiaram suas reações antes mesmo do teste chegar. Eles entendem que emoções nublam o julgamento, então, desapegam de sentimentos desnecessários, priorizam a lógica sobre o pânico, e ao fazer isso, mantêm uma vantagem que a maioria nunca terá. Para construir esse nível de controle, comece mudando sua perspectiva sobre pressão. Veja como um jogo, um teste da sua disciplina. Quando confrontado com estresse, desafie a si mesmo a permanecer composto. Observe suas emoções sem deixar que controlem suas ações. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Outra prática essencial é a preparação. Os indivíduos mais fortes não esperam a pressão chegar. Eles treinam para ela, ensaiam mentalmente cenários de pior caso, condicionam suas mentes para permanecerem firmes sob estresse. Quando você faz isso, nada te pega desprevenido. Você se torna um estrategista, não um reator. A maioria das pessoas passa pela vida despreparada, confiando na esperança em vez da disciplina. Elas esperam que as coisas deem certo a seu favor, e quando não dão, colapsam. Mas aqueles que treinam suas mentes para adversidades, eles não quebram, não desistem, permanecem de pé, intocados. Então, da próxima vez que a pressão crescer, lembre-se, este é o meu teste, meu momento de provar controle. Enquanto outros entram em pânico, você respirará. Enquanto outros reagem, você calculará. E quando a tempestade passar, você ainda estará de pé, intocado, inabalado, inquebrável. 7. Deixe ir o que você não pode controlar. O sofrimento muitas vezes vem do apego a resultados, a expectativas, a coisas fora do nosso controle. Nós nos apegamos fortemente ao que achamos que deveria acontecer, a como acreditamos que a vida deveria se desenrolar, e quando a realidade não se alinha com nossos desejos, sentimos dor. Mas a verdadeira força mental está em deixar ir. Imagine um rio, a água flui ao redor dos obstáculos, nunca resistindo, nunca lutando. Ela não exige que as rochas saiam do seu caminho, nem para de fluir quando encontra resistência. Ela se adapta. É assim que você deve abordar a vida. Algumas coisas vão acontecer, independentemente de quanto você se estresse por elas. A oferta de emprego que nunca veio, a pessoa que se afastou, o contratempo que você não antecipou. Você pode resistir e sofrer, ou pode se adaptar e seguir em frente. A escolha é sempre sua. Deixar ir não é sobre desistir, é sobre mudar seu foco para o que você pode controlar. Agarrar-se a expectativas te torna frágil, te mantém preso em um ciclo de frustração, revisitando eventos passados, questionando o que poderia ter sido diferente. Mas, quando você abraça a realidade de que algumas coisas estão fora da sua influência, você se liberta do sofrimento desnecessário. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não são as que lutam contra o inevitável, são as que permanecem calmas diante da incerteza. Elas dominaram o desapego, não da vida,
mas da ilusão de controle. Elas entendem que a vida é imprevisível e que a paz vem de fluir com ela, não contra ela. A maioria das pessoas gasta energia tentando forçar resultados. Elas atrelam sua felicidade a resultados específicos. Se as coisas saem como planejado, elas se sentem satisfeitas. Se não, desmoronam. Essa é uma maneira fraca de viver. A força vem de ser adaptável. Quando você se desapega de expectativas rígidas, você desenvolve uma resiliência que te torna imparável. Nenhum evento, nenhuma decepção, nenhum contratempo pode te quebrar. A chave para deixar ir é a consciência. Da próxima vez que você se pegar segurando algo com muita força, um resultado, uma pessoa, uma expectativa, pause. Pergunte a si mesmo: isso está no meu controle? Se a resposta for não, solte. Não desperdice sua energia no que você não pode mudar. Em vez disso, redirecione-a para algo que te mova para frente. O desapego é uma habilidade, requer prática. Comece pequeno, deixe ir pequenas frustrações, a fila longa na loja, o trânsito lento, a mudança inesperada de planos. Observe como é libertador não reagir, não permitir que circunstâncias externas controlem seu humor. Com o tempo, aplique essa mentalidade a desafios maiores. Alguns podem confundir desapego com indiferença, mas não são a mesma coisa. Indiferença é apatia, uma recusa em se envolver com a vida. Desapego, por outro lado, é uma compreensão profunda de que, embora você possa participar da vida plenamente, não precisa ser governado por suas incertezas. Você pode se importar profundamente com seus objetivos, relacionamentos, experiências, mas não precisa sofrer quando as coisas não saem como esperado. O momento em que você escolhe deixar ir o que não pode controlar, você se torna intocável. Você caminha pela vida com uma paz que os outros admiram, mas não conseguem entender. Enquanto eles são consumidos por frustração e decepção, você permanece firme, inabalado. Eles se perguntam como você faz isso, porque nada parece perturbar sua compostura. A verdade, você simplesmente dominou a arte de deixar ir. Então pare de resistir, aceite o que é, adapte-se ao que vem, e acima de tudo, lembre-se, as mentes mais fortes não se apegam, elas fluem como um rio. Elas seguem em frente, intocadas pelos obstáculos em seu caminho. 8. O silêncio é o movimento de poder definitivo. Em um mundo obcecado por barulho, o silêncio é uma arma. A maioria das pessoas fala para preencher espaço, para ganhar validação, para provar algo, mas os indivíduos mais poderosos, eles não falam desnecessariamente. Eles escutam, observam, calculam, e quando finalmente falam, cada palavra tem peso. O silêncio deixa as pessoas desconfortáveis, as força a duvidar de si mesmas, a analisar seus pensamentos, a se perguntar o que você está pensando. Em uma conversa, aquele que fala menos detém mais controle. Palavras revelam, mas o silêncio oculta. Quando você domina a arte do silêncio, você muda as dinâmicas de poder a seu favor. Você ganha controle sobre conversas, sobre situações, sobre como as pessoas te percebem. A maioria das pessoas fica desconfortável com o silêncio. Elas correm para preenchê-lo com explicações, justificativas, palavras desnecessárias. Mas quando você se segura, você força os outros a se revelarem. Quanto mais eles falam, mais expõem seus pensamentos, suas inseguranças, suas intenções. Enquanto isso, você permanece um mistério, e nesse mistério está o poder. Imagine estar em uma negociação. A pessoa à sua frente apresenta uma oferta e espera uma resposta imediata, mas em vez de reagir, você pausa, você deixa o silêncio se prolongar. Quanto mais você espera, mais inquietos eles ficam. Eles começam a duvidar, preenchem o silêncio com termos melhores, com concessões, com desespero. Por quê? Porque o silêncio cria tensão, e a tensão cria vantagem. O mesmo princípio se aplica a interações cotidianas. Da próxima vez que alguém te insultar, fique em silêncio. A maioria das pessoas espera uma reação, raiva, defesa, retaliação. Quando você não dá nada, eles perdem o poder sobre você. Começam a se perguntar se suas palavras tiveram algum efeito.
começam a se sentir tolos. Seu silêncio os força a lidar com suas próprias emoções, em vez de se alimentarem das suas. O silêncio também é uma ferramenta de observação. Quando você fala menos, você nota mais, você vê a hesitação na voz de alguém, a mudança nervosa na postura, a contradição nas palavras. A maioria das pessoas perde essas pistas porque está ocupada falando, mas quando você domina o silêncio, você se torna um estrategista. Você reúne informações enquanto revela nada em troca. Há uma razão pela qual as figuras mais influentes do mundo não são as mais barulhentas na sala, são as que escolhem suas palavras com precisão, não desperdiçam energia em conversas sem sentido. Entendem que falar menos não significa saber menos, pelo contrário, significa saber mais. Se você quer cultivar poder através do silêncio, comece praticando contenção. Da próxima vez que estiver em uma conversa, pause antes de falar, observe a sala, escute mais do que fala, deixe os outros se revelarem primeiro. Quanto menos você diz, mais as pessoas se inclinam quando você finalmente fala. Outra maneira de aproveitar o silêncio é abraçá-lo em momentos de alta emoção. Quando estiver com raiva, fique em silêncio. Quando for insultado, fique em silêncio. Quando alguém exigir uma resposta imediata, adie. A habilidade de controlar sua fala em situações intensas é a demonstração suprema de disciplina, e a disciplina comanda respeito. Pessoas poderosas não são reativas, não deixam emoções ditarem suas palavras, entendem que o silêncio pode ser uma resposta em si, uma pausa pode dizer mais que uma frase. Um momento de quietude pode mudar toda uma interação. Da próxima vez que estiver em uma situação onde esperam que você reaja, não reaja. Fique em silêncio, deixe-os se perguntarem, deixe-os se revelarem, e observe como o poder muda a seu favor. Em um mundo onde todos estão desesperados para serem ouvidos, aquele que fala menos muitas vezes detém mais influência. Domine o silêncio, e você domina o controle. 9. Treine-se para permanecer calmo, não importa o que. Sua mente é seu campo de batalha. Os pensamentos que você permite entrar determinarão se você vence ou perde. Cada dúvida, cada medo, cada hesitação, esses são inimigos que devem ser conquistados. Os indivíduos mais fortes não são aqueles que nunca experimentam pensamentos negativos, mas aqueles que se recusam a serem controlados por eles. Para treinar uma mente inabalável, você deve construir hábitos mentais, gratidão para combater a negatividade, disciplina para superar a preguiça, desapego para eliminar o sofrimento. Assim como o corpo fica mais forte com resistência repetida, a mente se torna resiliente com treinamento diário. Você não pode esperar que a força mental apareça em momentos de crise se não se condicionou para isso. Todos os dias, você deve treinar a si mesmo para ser imune, para pausar antes de reagir, para respirar antes de responder. A maioria das pessoas é escrava de suas emoções, reagindo impulsivamente, agindo por medo, rendendo-se à frustração. Mas aqueles que controlam suas mentes, eles controlam tudo. É assim que os guerreiros pensam, é assim que os líderes operam. Eles não permitem que distrações, decepções, insultos os abalem. Eles se movem pela vida com um senso de propósito, uma calma profundamente enraizada que os outros não conseguem compreender, e por causa disso, eles se tornam inquebráveis. Entenda isso, a força mental é construída nos pequenos momentos do dia a dia. Está em acordar cedo quando você prefere dormir. Está em escolher ficar em silêncio quando poderia discutir. Está em seguir em frente quando tudo em você quer desistir. A mente, como um músculo, cresce através da resistência. Cada desafio é uma oportunidade para fortalecê-la. Um dos hábitos mentais mais poderosos que você pode desenvolver é o desapego. Quando você aprende a se separar de emoções, de resultados do caos externo, você ganha uma vantagem sobre aqueles que estão constantemente reagindo. Desapego não significa indiferença, significa controle, significa entender que você não pode controlar o mundo, mas pode sempre controlar sua resposta a ele. Imagine uma tempestade. A maioria das pessoas é pega pelos ventos, jogada pelas circunstâncias,
lutando contra forças que não podem controlar. Mas aqueles com mentes inabaláveis, eles permanecem firmes, ancorados, deixando a tempestade passar ao seu redor. Eles não desperdiçam energia, lutando contra o incontrolável. Reservam sua força para o que realmente importa. Outro elemento crucial do treinamento mental é a disciplina. A mente sempre buscará conforto, facilidade, o caminho de menor resistência. É por isso que a maioria das pessoas nunca alcança verdadeira força. Elas cedem a distrações, procrastinação, dúvida, mas a disciplina reconstrói a mente. Quando você escolhe consistentemente a disciplina sobre o conforto, você se remodela em alguém imparável. Comece pequeno. Comprometa-se com hábitos que reforcem sua força mental, medite para afiar seu foco, exercite-se para reforçar a disciplina, leia para expandir sua mente, mantenha sua palavra para si mesmo, não importa quão pequena seja a promessa, com o tempo, esses pequenos atos se transformam em algo poderoso, uma mente inabalável. O mundo vai te testar, as pessoas vão te desafiar, a vida vai jogar obstáculos no seu caminho, mas no momento em que você domina sua mente, nada externo pode te abalar, você se moverá pela vida com um nível de confiança, controle, poder, que poucos alcançarão. E quando os outros perguntarem como você permanece tão firme, tão imperturbável, tão composto, você saberá a resposta. Você treinou para isso, você construiu isso, e nada pode tirar isso de você. 10. Dominando a arte de se mover em silêncio. O verdadeiro poder se move em silêncio, não busca atenção, não precisa de validação, simplesmente age e deixa os resultados falarem por si mesmos. As pessoas mais barulhentas na sala são muitas vezes as mais fracas. Elas anseiam por reconhecimento, anunciam suas intenções, buscam aprovação, mas os mais fortes, eles se movem silenciosamente, estrategicamente, com precisão. Se você quer ser respeitado, pare de anunciar seus planos, pare de se explicar para todos, apenas faça o trabalho, apenas progrida. O sucesso não é construído por palavras, é construído por ação. Quanto mais você fala, mais você convida escrutínio, dúvida, resistência. Mas quando você trabalha em silêncio, ninguém te vê chegando. E quando percebem, já é tarde demais. Os indivíduos mais fortes não desperdiçam energia se provando, eles deixam seu sucesso falar, não discutem, não buscam impressionar, não explicam demais. Eles se movem com certeza, e essa certeza comanda respeito. No momento em que você para de buscar validação, você começa a se tornar imparável. Há uma razão pela qual as figuras mais influentes da história não eram as que falavam constantemente sobre seu próximo movimento. Elas entendiam que o poder não está nas promessas, está na execução. Elas não explicavam sua visão para aqueles que não entenderiam, simplesmente construíam, criavam, dominavam em silêncio. Se você quer dominar isso, desenvolva a disciplina de manter suas ambições privadas. Trabalhe incansavelmente, mas não busque aplausos. Deixe as pessoas se perguntarem sobre seu próximo movimento. Deixe-as questionarem como você permanece tão composto, tão imperturbável. Quanto menos elas souberem, mais controle você tem. Silêncio não é passividade, é estratégia. Força as pessoas a preencherem as lacunas, a especularem, a pensarem demais, e nessa incerteza, você ganha poder. Quando você fala, suas palavras têm peso. As pessoas escutam, não porque você exige atenção, mas porque sabem que você não desperdiça palavras. Em um mundo onde todos estão desesperados para serem notados, seja aquele que não busca reconhecimento, enquanto outros buscam atenção. Você busca maestria. Enquanto eles focam em parecer bem-sucedidos, você foca em realmente se tornar bem-sucedido. Essa é a diferença entre aqueles que falam sobre fazer grandes coisas e aqueles que realmente as fazem. Se você sentir a vontade de explicar seus planos, resista. Se sentir a necessidade de se provar, segure-se. Se quiser mostrar ao mundo seu progresso, deixe seus resultados fazerem isso por você. No momento em que você para de alimentar a validação externa, você notará algo. As pessoas começarão a prestar atenção. Elas se perguntarão como você fez isso.
questionarão como nada parece te incomodar, e é aí que você saberá que realmente dominou o jogo, não porque você disse ao mundo, mas porque você mostrou, sem dizer uma palavra.